que forma a Covid chegou ao Brasil. O primeiro caso do Covid-19 foi confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro. O paciente era um homem que estava na Itália e se recuperou da doença, embora tenha ganhado o título da paciente zero. Ele está longe de ser o responsável pela disseminação da doença por aqui. Nesse mesmo período, mais de uma centena de introduções do novo coronavírus ocorrem no país. É o que mostra o maior estudo realizado até agora sobre a dispersão nacional do vírus. O trabalho capitaneado pelo cientista cearense Darlan Candido, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, é um verdadeiro marco do esforço científico para compreender a epidemia. Mais de 15 instituições brasileiras participaram, fora as internacionais, destacada o pesquisador. O grupo conseguiu sequenciar o código genético do SARS-CoV-2 de 427 indivíduos infectados em 85 municípios e 18 estados brasileiros entre o final de fevereiro e o início de março. As amostras analisadas vieram do exame RT-PCR, que detecta a presença do vírus em secreções humanas. A partir desses dados, conseguimos comparar sequências genômicas similares entre si e organizá-las por data e local onde as amostras foram coletadas. Assim, reconstruímos as pegadas do vírus, por onde ele passou e quando isso ocorreu, completa Candido. Pouco mais de 100 linhagens do vírus, com pequenas diferenças genéticas entre si, foram identificadas no grupo dos 427 pacientes, ou seja, mais de 100 pessoas entraram no país carregando esses tipos diferentes, aponta o cientista. Isso aconteceu principalmente no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, estados que mais recebem voos internacionais. Nessas centenas, 3 cepas distintas oriundas da Europa parecem ser as responsáveis pela pandemia no Brasil. Detectamos muitas linhagens, mas só essas 3 conseguiram se estabelecer e sustentar uma cadeia de transmissões local, espalhando-se para o restante do país, explica Esther Sabe, imunológico do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Apesar de os vírus da Europa serem os responsáveis pela propagação da Covid-19 no país, o trabalho mostrou outros possíveis caminhos de dispersão. Notamos que cerca de 30% das amostras eram oriundas dos Estados Unidos, o que foi uma surpresa para nós, porque naquela época não tínhamos muitos casos confirmados por lá. Destaca Celso Granato, diretor clínico e infectologista do grupo Fleury, que contribuiu com a investigação. Para ter ideia, a primeira transmissão no local no país norte-americano foi confirmada em 26 de fevereiro, mesma data do nosso primeiro caso importado. A DASA, outro grupo de laboratórios que participou do estudo, fez novas descobertas sobre a origem difusa da pandemia. Conduzimos uma análise filogenética, que é uma espécie de árvore genealógica do vírus, em 8 pacientes. 2 deles não tinham histórico de viagem. Descobrimos que nesses 2, a estrutura genética aproximava mais do SARS-CoV-2, circulavam na China, comenta Gustavo Campana, diretor médico da empresa. Ou seja, podemos concluir que houve uma disseminação local, ainda que pequena, também de vírus provenientes do país asiático. É possível ainda que o número de introduções do coronavírus no país seja subestimado. Sequenciamos o equivalente a 1 em cada 200 casos até o final de abril. Se tivéssemos analisado mais amostras, provavelmente encontraríamos mais introduções ainda, aponta Cândido. A pandemia do novo coronavírus impôs o isolamento social para parte da população mundial. Como consequência, pais e filhos passaram a ficar mais tempo juntos em casa, numa rotina que aproximou homens do cuidado das crianças. Houve aumento de passeios com bebês e participação na vida escolar. É o que diz uma pequena pesquisa feita durante a pandemia pelo setor de estatísticas do governo do Reino Unido. 58% foi quanto aumentou o cuidado dos pais com os filhos no Reino Unido, por causa do isolamento social. Segundo o estudo do governo feito com 1.300 famílias. Um outro levantamento com 1.019 pais pela ONG Canadian Men's Health Foundation mostrou que também no Canadá o confinamento fez 60% deles se aproximarem mais com filhos em casa. Entre os entrevistados, 48% disseram que têm o desejo de manter o mesmo envolvimento com a família no futuro. Quando a pandemia acabar, as pesquisas mostram que a crise sanitária fez surgir um comportamento que, se mantido, pode dar início a uma nova fase da vida dessas famílias, marcada pelo cuidado igualitário dos filhos entre o pai e a mãe, no caso de casais heterossexuais. Segundo pesquisadores do assunto ouvidos pelo Nexo, a Covid parece ter acelerado o movimento dos pais para se envolver mais com os filhos, disse Nexo Matheus Luz Lewandowski, professor de psicologia da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Mesmo que tenha evoluído nas últimas
últimas décadas, a paternidade ainda deixa a desejar em termos de cuidado, afirmou ele. Ao mesmo tempo que estudos no exterior mostram que pais estão com mais disposição para cuidar de filhos na pandemia, uma pesquisa no Brasil, conduzida na UFPEL, mostra que a maior parte dos homens ainda não sente que tem capacidade emocional de lidar com responsabilidades da paternidade, mesmo no isolamento social. 1 a cada 6 pais que responderam a uma pesquisa em andamento na UFPEL disseram que conseguem lidar muito com o cuidado dos filhos na maior parte do tempo. Outros disseram que têm pouca capacidade para isso. A pesquisa, ainda em andamento, tem a coordenação de Matheus Luz Lewandowski e Thiago Neufeld Munhoz, também professor de psicologia na UFPEL. Os dados são preliminares e baseados em uma amostra de cerca de 600 pessoas que responderam ao formulário da pesquisa, disponível online. Para Lewandowski, o levantamento ajuda a mapear a situação das famílias brasileiras durante a crise e levanta questões sobre o cuidado. Crianças que têm pais, mães, cuidadores amorosos têm uma diferença enorme e positiva no seu desenvolvimento, disse ele ao NEC. Antes da pandemia, 80,6% dos homens brasileiros com mais de 14 anos se dedicavam a alguma atividade doméstica ou cuidavam de outras pessoas, gastando 11 horas semanais de trabalho em casa, segundo os dados do IBGE, também conhecido como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, de 2019. Entre mulheres, os números são maiores, 92%. Delas se dedicaram às atividades domésticas naquele ano, e sua média semanal de horas trabalhadas em casa foi de 21,4, quase o dobro dos homens. Atualmente, há 1.321.403 mortes e 54.678.159 casos mundialmente. Os Estados Unidos está no topo de mortes e casos com 11.279.503 casos e 246.879 mortes. O Brasil está em terceiro com 5.864.943 casos e 165.858 mortes. Mundialmente foram recuperados 35.098.656 pessoas.